GoCast no ar. Hoje para falar de seleção brasileira. Na verdade, para falar sobre a relação cada vez mais distante da torcida com a equipe, que deveria ser só orgulho para todos nós. O que está acontecendo, hein? Eu sou a jornalista Eduarda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Participam do GoCast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. Bom, e para contribuir aí nesse nosso bate-bola, nós fomos à Espanha falar com Fábio Ruaro. Ele é executivo do esporte, parceiro da GoManage. Está em casa, Fábio? Bem-vindo, tudo bem com você? Tudo muito bem, muito obrigado, Duda, muito obrigado, Luiz, Norton, pela oportunidade. É um prazer enorme estar com vocês aqui compartilhando. Normalmente eu compartilho como ouvinte. Hoje eu vou poder compartilhar participando, adorei o tema, agradeço muito pelo convite. Pois é, você já mora há quanto tempo aí na Espanha? Qual é a relação da Espanha com a seleção? Porque a gente, durante essa Copa América, que terminou recentemente, a gente percebeu um certo ranço da torcida com a seleção. E a gente resolveu trazer esse debate aqui, justamente para a gente tentar entender um pouquinho onde foi que essa seleção se distanciou da torcida. E eu queria um pouco da tua visão, você que mora aí na Espanha já faz um tempo. O que eu posso falar assim, sobre o espanhol, em termos gerais, é que, tirando aqueles que são um pouco ligados à área independentista, né, que tem catalães, tem bascos, tem até aqui na Galícia, mas é muito pouco, quase não existe. Mas tirando essa parte, que hoje até na Catalunha é muito grande, de que pede a se independizar da Espanha, o espanhol costuma ser muito, muito ligado à seleção. Ele tem um sentimento muito forte pelo La Roja, né? Eles têm essa ligação, seja porque aqui eles consideram para eles é o melhor futebol jogado, seja pelos clubes quanto pela própria seleção, eles enaltecem muito, eles têm essa paixão. Enfim, eu acredito que normalmente, via de regra, o espanhol é muito apaixonado pela seleção e a gente vai poder ter inúmeras. Eu trago, assim, até nessa questão com a seleção brasileira, alguns pontos que eu acredito que a gente iguala mais ou menos a ideia do porquê que a gente poderia ter a mesma paixão que eles, mas aonde que no meio do caminho eles encontraram um caminho, a Alemanha encontrou um caminho, outros países aqui na Europa, para não perder essa identidade, esse vínculo, que eu acho que é o principal, né? Essa questão da identidade. Então, quando o torcedor ele enxerga naquele jogador que veste a camiseta a si próprio, de alguma maneira, seja no carisma, às vezes não é nem porque ele se manifesta, às vezes é o próprio carisma, né? A forma como ele se veste, tem inúmeras formas de tu representar o carisma, né? Ele é subjetivo, né? Cada um sente ou não. Então, vai muito nessa linha. E eu acredito que o Brasil em si, a minha visão, assim, a gente pode separar por vários pontos. O primeiro deles, não nessa ordem necessariamente, mas eu vislumbro muito a ausência de títulos, que hoje a gente tem desde 2013, que a gente não conquista um título, né? Que é a Copa das Confederações. A questão dos ídolos, a gente pode falar depois muito, que é tanto a saída muito cedo, quanto a desconexão que muitos deles têm com isso que eu falo, com a questão da identidade, com o Brasil em si, por sair tão cedo. A parte do investimento, que eu acho que conta muito também, penso que conta bastante, vindo das ligas e as federações. A parte política, que eu entendo que é muito forte também, que é uma questão não só política a política geral, né? Eu falo política de partidos políticos, de governadores, presidentes, prefeitos, como a política desportiva também, né? E os escândalos, que aí a gente tem, são uma série de fatores que unidos, e a gente pode depois tentar dar valor a eles e buscar o que pode ser mais ou menos. Eu tenho mais ou menos uma ideia para mim do que é. Perfeito. Norton, Luiz, vocês entendem que nessa Copa América ficou mais evidente essa distância nossa de torcedor, de cidadão brasileiro, para uma camisa que já foi tão pesada e já nos orgulhou tanto? Tudo bem, Duda, tudo bem, Norton? Grande Fábio, que bom estar contigo de novo aqui. Eu ia até começar mais ou menos por aí, Duda, eu ia até lançar logo um desafio para nós todos, né? Quando nós tivemos a ideia, discutimos essa pauta, mais ou menos é porque é um sentimento de todo mundo, né? É um sentimento nosso, inclusive.
Eu queria até colocar isso, é exatamente isso que nós sentimos, é isso que a Duda sente, que o Norton sente, que o Fábio sente em relação à seleção. Tu me perguntaste sobre a Copa América, eu não assisti, olha, eu adoro futebol, e eu não assisti nenhum jogo da Copa América, exceção a final, porque eu estava num final de semana, na casa de um amigo, à noite, e ele disse, vamos ligar a TV para ver o jogo, e daqueles 90 minutos de futebol, eu devo ter olhado para a TV 20 minutos. Aí o Brasil perdeu, e eu confesso que aquilo não me mexeu em nada comigo, absolutamente nada comigo. Se tivesse ganho da mesma forma, perdeu da mesma forma. Então, hoje eu me sinto totalmente distante, né? Talvez distante nem seja a palavra mais correta, mas eu não tenho aquela vibração, aquela intensidade que eu já tive no passado com a seleção brasileira. Eu quero ouvir Norton Capel, porque a relação do Norton com a seleção brasileira eu já acompanho há algum tempo, porque nós somos colegas na TV, e eu me lembro que ele dava uma secadinha na seleção. Posso revelar aqui? Já revelei, Norton. Depois tu revela o time, a seleção dele, inclusive, que eu sei que ele tem duas que ele gosta muito. Ele é um amante do bom futebol, então eu não posso nem discutir com esse homem. Exatamente. O Norton tem 3, na verdade. E a terceira é a mais importante do que as duas que vocês estão pensando. Eu realmente tenho uma relação muito distante com a seleção brasileira há um bom tempo. Há um bom tempo a seleção brasileira deixou de me causar qualquer tipo de interesse. E eu vou ficar só no campo do esportivo mesmo. Eu respeito, entendo questões que possam entrar em jogo, político, escândalo, administração, mas para mim é uma questão futebolística. Eu não gosto da maneira como a seleção brasileira joga há muitos anos, há muitos e muitos anos. Eu tive a minha primeira relação com a seleção brasileira de tristeza foi em 82, quando o Brasil foi eliminado pela Itália, mas depois eu me dei conta que eu fiquei mais sofrido pela derrota do Brasil, não pela derrota do Brasil, mas por ter perdido pela Itália, que é um tipo de futebol que a mim não me encanta. E depois, em 94, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, eu fiquei mais feliz pelo Brasil ter ganho da Itália do que propriamente pelo Brasil ter ganho a Copa do Mundo. Então, a minha relação ela sempre foi uma relação muito tumultuada, muito difícil com a seleção brasileira. E depois aconteceram episódios, a partir de 2002, na Copa da Coreia e do Japão, em que eu vi um futebol pobríssimo da seleção brasileira, um futebol muito, muito desconectado com a maneira brasileira de jogar. E eu realmente passei, como disse a Eduarda, aí, revelando um passado que, para mim, eu falo abertamente sobre isso, e, portanto, não tem nenhum problema. Eu passei a realmente ser um torcedor contrário à seleção brasileira. Eu realmente hoje tenho seleções que me encantam muito mais, sob o ponto de vista futebolístico, sobre o ponto de vista de identidade. E eu também tenho um ponto para mim que gostaria de trazer essa discussão, e ouvindo o que o Fábio falou e o próprio Luiz, a gente tem uma coisa de que brasileiro gosta de futebol, né? Brasileiro, para mim, gosta de ganhar. Brasileiro não ama o espetáculo, ele não ama o jogo como jogo, ele gosta da vitória. Eu acho que uma seleção que não ganha, como o Fábio fez uma referência, ela perde adeptos, porque não há o brasileiro não encontra onde se apegar a essa seleção que não ganha. Porque a seleção brasileira ela tem que ganhar, porque esta é o estigma e esta é a exigência de um torcedor brasileiro. Então, sob o ponto de vista de futebol, eu acho que nós precisamos refundar o futebol brasileiro nesse sentido. Como fazê-lo? Bem difícil, acho que é uma tarefa muito grande, mas que a seleção brasileira perdeu o seu encanto, perdeu, né? E hoje ela não atrai, ela não é nem referência sob ponto de vista nenhum, técnico, tático. Ela é uma marca, né? Uma marca, uma camisa gloriosa, pentacampeã do mundo, que tem uma história fantástica de jogadores incríveis, mas que hoje ela é, eu diria, com toda a minha crítica que eu tenho à seleção brasileira,
é do segundo escalão do futebol mundial. Aí, se tu pegar 2 ou 3 seleções europeias, a própria Eurocopa mostrou isso, num nível muito, muito, muito maior que o futebol brasileiro. Então, esta realidade também, na minha análise, ela distancia o torcedor brasileiro, porque o brasileiro gosta de ganhar. Tem um componente histórico nisso. Fala, Luiz. Não, eu concordo. Eu acho que o brasileiro vê muito resultado, né? E não só na sua seleção, mas nos seus clubes. Né? Inclusive, a cabeça de quem dirige o futebol também trabalha muito em função de resultados. Não tem aquilo que é básico, que eu sempre falo aqui. Acho que em todo programa eu falo 2 palavrinhas: planejamento estratégico, que são coisas, né, que é por definição de longo prazo. Eu acho que o Brasil não tem isso. Mas em 94, eu já morava aqui em Brasília há uns 5 anos, era uma comoção aqui na cidade, uma doideira quando o Brasil ganhou aquela Copa de 94, nos pênaltis, com futebol nem tão bonito, feio até, né? E o Brasil não ganhava a Copa do Mundo desde 1970. Então, talvez, né, eu acho que isso conta, sim, a questão do ganhar, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que o desencanto com a seleção brasileira é muito grande. Tu vê, a Argentina já não ganhava alguma coisa há bastante tempo. O Messi nunca tinha ganho um título com a Argentina e foi uma festa, carro, desfile, né? Uma comoção lá, porque a Argentina de Messi havia ganho um campeonato. Se nós aqui tivéssemos ganho, eu acho que não ia acontecer nada. Não ia acontecer nada. Eu, pelo menos, não faria nada. Eu ia desligar a televisão e abrir outra garrafinha de vinho para lá com meus amigos. Né? O vinho nem seria argentino, seria outro, mas não estava nem aí, cara. Ô Luiz, pegando o teu gancho, inclusive com o que o Norton falou, que você falasse da Copa América, de não ter nem assistido, eu comi o título brasileiro da Copa América de 2019, né? Eu falei 2013, mas 2019 o Brasil ganhou do Peru, em mais uma Copa América sem sal, né? E mais uma assim como essa, que não tinha pandemia, e foi mais um torneio sem sal. E essa sequência de Copa América, de Copas América, uma atrás da outra, sem motivo, para acertar o calendário, para que não coincida com Copa, com a Europeia, e tem todo esse jogo que se faz de calendário que não faz o menor sentido e que só tira valor, né, no final das contas, porque quanto mais tu faz, mais banal ele se transforma. E eu acredito que, assim, eu vou falar como torcedor, que eu sempre fui da seleção brasileira. Eu sou exatamente o oposto do Norton. Eu pareço aquele torcedor cego que nunca viu corrupção, que, né, o mundo de Poliana. Eu sempre fui assim, seleção brasileira em primeiro lugar, amarelinha. E eu estou falando por mim, a série de questões que me influenciaram a me distanciar hoje, e eu fico muito triste por ter me distanciado. Porque eu realmente, a não ser Copa do Mundo, que eu vou e ligo e roo as unhas para assistir, porque eu acho que tem uma magia diferente, né? Olimpíada também. Hoje, inclusive, eu falava com alguns amigos que diziam: Olimpíada não dou bola, futebol na Olimpíada. Para mim, essa questão, acho que o espírito olímpico que traz por trás, né, essa coisa que eu não sei se Tóquio vai conseguir transmitir isso com a falta de torcida, com essa coisa mais fria, né, que a gente está vendo, me emociona. Eu sempre me emocionei. E eu vislumbro assim, eu entendo que essa questão dos ídolos, eu até estava olhando, por exemplo, 1970, vamos pensar em como é que as coisas foram acontecendo para a seleção brasileira. 100% da seleção jogava no Brasil. Então, todos os jogadores, a torcida conhecia de cor, sabia quem era bom de verdade, sabia quem que era do seu time e torcia para ele e já vibrava com aquele jogador no seu próprio time. Aí vamos para 1994. Poucos eram os que jogavam no Brasil, mas muitos dos que não jogavam tinham jogado muito tempo no Brasil. Cafu, Tafarel, tinham uma identidade muito forte com o torcedor brasileiro, entre outros. Então eu enxergo nessa questão de tu mandar, e aí vai muito a ver com o projeto de futebol, né? O projeto de futebol brasileiro é formar e vender, infelizmente cedo, porque precisa, né? E isso acarreta, sim, a ausência de ligação. A torcida ela não cria vínculo. Não criando vínculo, aquele jogador ele é mais... o que aquele jogador me traz? Ele está lá no PSG, ele está lá no Borussia Dortmund, tá, mas de verdade eu torço pelo Borussia Dortmund.
o brasileiro agorizado agora está torcendo. A gente sabe muito bem que a nova geração está muito ligada nos times europeus que estão abocanhando esse amor dos brasileiros pelo futebol. Mas vamos falar de gerações que estão começando a ficar desgostosas, como a nossa, que são gerações que acompanharam o auge da seleção, né? E viram essa decadência. Então, eu acho que essa parte do projeto de futebol de formar e vender rápido, influenciar na ausência de vínculo que se cria com o atleta, e aí, como consequência disso, o próprio atleta também não cria o vínculo. E não criando vínculo, parece que ele vive numa outra realidade. Ele vive numa realidade que é uma realidade que é um mundo fantástico de rede social, em que tudo é perfeito, em que as coisas no Brasil não acontecem. E aí a gente fala da Argentina. Eu entendo que o argentino, ele, assim como o brasileiro, ele é muito passional, ele vive o futebol, leva no sangue, né? Só que o jogador argentino, via de regra, é conectado com o povo argentino. Ele se preocupa, ele respira, ele transpira os problemas junto. Tu vê na cara deles, tu enxerga isso. E o brasileiro, infelizmente, tem demonstrado não fazer isso. Até porque... Fábio, não, sobre isso que tu estava falando, sobre essa questão do distanciamento e da formação, eu ia citar justamente a Argentina, ou o próprio Uruguai, em que os jogadores saem tão jovens ou perdem tanta referência como aqui no Brasil. Mas mesmo assim tem um amor pela sua seleção que agora parece que está cada vez maior em relação àquilo que o brasileiro sente pela sua seleção. E os problemas na Argentina, os problemas no Uruguai, os problemas nas federações da Argentina, se a gente for comparar o que acontece na AFA e na CBF, é muito parecido. Pode ter aqui um pouco mais, mas então, assim, eu acho que tem uma questão que é a maneira, eu volto a dizer, eu vou ser chato aqui, mas eu acho que tem a ver com a maneira que o brasileiro vê o jogo. E eu acho que nós temos uma educação diferenciada em termos, eu não falo educação formal, estou falando de aprender a ver o jogo. Porque se a gente for pegar as seleções europeias, a maioria das seleções europeias, os jogadores também não jogam nos seus países e há um envolvimento, há um prazer, há um deleite em ver aquela esquadra, aquele time representar o país. Eu acho que o Brasil perdeu isso e eu vou te dizer, é difícil entender quando se quebrou essa ligação. Eu, por exemplo, acho que o 7-1 teve peso nisso. O 7-1 pareceu ser meio que uma pá de cal ali, né? Eu não tenho dúvida que para o brasileiro ter feito aquele fiasco, e foi um fiasco, ele causou algo na cabeça do brasileiro que já tinha uma relação distante, que realmente a coisa perdeu o controle. Mas Norton, esse era um ponto, Norton, que eu tinha notado aqui, exatamente, legado da Copa. Legado da Copa. Fora a discussão se devia haver Copa no Brasil, porque houve essa discussão, tinha que ter Copa no Brasil, não tinha que ter Copa no Brasil, em algum momento aquilo ali deu uma pilhada em todo mundo. Pô, legal, vai ter Copa aqui, cara. Quais são os brasileiros que tiveram oportunidade de ver Copa do Mundo? E seria oportunidade para que muitos brasileiros pudessem assistir um jogo de Copa. E nós tínhamos estádios acanhados, estádios ruins, houve toda aquela questão de reformulação de estádios. Então, se colocou ali uma expectativa que depois da Copa as coisas seriam melhores. Uma estrutura melhor, uma mentalidade diferente, né? E estádios muito mais legais, que iam atrair, né? Se dizia isso, olha, vai atrair público, as pessoas vão ter interesse de ir no estádio, porque tem conforto, porque tem isso, porque tem aquilo outro. O que aconteceu depois da Copa? Dentro de campo, isso que tu falou, um 7-1, né, vergonhoso, né, escancarou uma distância enorme de qualidade de futebol, seja técnico ou tático, em relação à Alemanha, né? E fora de campo, o quê? Os estádios começaram, alguns viraram elefantes brancos, né, como a gente já imaginava, outros estão caindo aos pedaços, dívida para todo lado, ou seja, parece que isso desmantelou de tal forma, né? E quando se reverte uma expectativa desta maneira, quando tu pensa, olha, agora nós vamos ser primeiro mundo no futebol, e tu cai lá para baixo, aquilo ali dá assim, pô, é o famoso larguei. Cara, se não foi agora, não vai ser nunca. Então, larguei.
E é isso aí que tu disse, né? Depois daquilo, pá, quando é que nós vamos ter outra chance de melhorar outra vez? Sabe lá quando? Sabe lá quando? Eu acho que realmente é isso aí, Luiz. E eu acho que vocês trouxeram pontos de vista muito importantes, porque eu acho que é um pouquinho de tudo que vocês estão falando. Eu acho que foi uma soma que foi nos deixando cada vez mais desconectados. E aí eu coloco mais uma pilha aqui nesse debate. Até que ponto o fato de nós não termos ídolos, grandes ídolos, que a gente olhe e diga assim, meu Deus, o que era o fenômeno, gente? A gente babava pelo fenômeno, Tafarel, a gente vibrava, a gente realmente tinha uma relação diferente. Hoje, se eu olho a seleção, quem me inspira? O que esses jogadores acham da gente, torcida brasileira, Luiz? Não, acabei de falar agora, roubando espaço, inclusive do nosso convidado de hoje. Capaz. Mas o Norton falou aquela hora, só para não esquecer, da questão da Itália, né, e da seleção de 82, que perdeu para a Itália. Aquela seleção de 82 era magnífica, fantástica aquela seleção. Né? Uma das melhores, se não a melhor seleção que o Brasil já teve. Né? E uma coisa que eu sinto pena até hoje do Brasil, aquele grande time do Brasil, e que a gente curtia, torcia e gostava de ver, foi o fato do Falcão não ter ganho a Copa. Falcão, vocês também falaram isso, né? O Fábio falou, a gente tinha orgulho de ver um jogador nosso convocado para a seleção. Exato. Né? Hoje, quando fala que vão convocar a seleção, a gente bota a mão na cabeça, pô, vamos tirar o nosso jogador na hora que a gente mais precisa. Né? Então, assim, pô, o Falcão não ter ganho a Copa do Mundo, que era um grande ídolo nosso, é um grande ídolo até hoje nosso, né, de todos que torcem para o Inter, e o Falcão não ter ganho foi uma tristeza. Hoje, tu assim, pô, será que o Norte torce contra a CBF? Eu acho que eu torço para o Neymar não ser o melhor ouro, tem que ser mais, né, aproveitar que o Fábio está aí, mais que um clube, como é o Barcelona, o jogador de futebol para ser um bola de ouro tem que ser mais do que um jogador de futebol. Perfeito. Né? Tem que ser exemplo também, Luiz. Deixa eu só ler para vocês aqui, que eu acho que tem muito a ver. Ó. Olha o que o Thiago Silva falou depois da Copa América. Para aqueles que torceram contra, espero que estejam contentes, porque depois não venham se fazer de amigos para conseguir seja lá o que for. Entrevistas, ingressos para levar filhos e amigos nos jogos, camisas ou fotos. Gente, que declaração infame é essa? Ele tem um pouquíssimo tato, né, na hora de dar essa declaração. Ele não sente nem um pouco, não vai ao encontro nem um pouco, né, do torcedor. Ele simplesmente se distancia cada vez mais. E ele já é um atleta que saiu também e foi jogar na Europa e foi fazer sucesso na Europa também. E lá é que ele tem o grande sucesso da carreira dele, né? Apesar dele ter passado no Sul, mas foi no clube que hoje nem sequer existe mais. O Inter, inclusive, tá hoje tem a sua base lá onde ele jogou que hoje era o Pedra Branca, enfim, mas o RS. Mas tem um ponto muito importante do que tu falasse ali, que eu quero ir ao encontro do que o Norton comentou antes também, sobre essa ausência dos ídolos, né? E por que a gente não tem tantos ídolos? E aí, indo ao encontro que ele fala, eu entendo que é uma questão que vai muito na política de futebol. Qual é a política de futebol que tu tens? Qual é o desenvolvimento que tu vai propor para a tua categoria de base e para o futebol de cima para baixo, né? Federação, ligas para baixo. Como não existe liga, a gente vai pensar, antes até existia o Clube dos 13, enfim, que foi desfeito. Então, vamos pensar de 20 anos para cá, o que de política de futebol se teve, né? E investimento em formação, qual foi? Como é que o Brasil quer jogar? Qual é o modelo que a gente tem? Os clubes, qual é o modelo que cada clube quer ter? Eles se conhecem, têm a sua própria identidade também, e definido o modelo de jogo que cada um tem que ter. Eles sabem como é que é desde a base que aquele clube, quando ele chegar no profissional, ele vai jogar. Falta essa questão de um modelo, de uma identidade de futebol que o próprio brasileiro também perdeu. E é de cima para baixo. Se reflete na seleção porque já vem dos clubes. Então, nessa hora da ausência desse modelo, nessa hora da ausência desse investimento, falta o jogador, falta o atleta. Por quê? Porque tu te espelha num modelo que deu certo, que era um 4-2-3-1 com os alas espetados que vão marcar e vão descer, tu acabou com o ponta brasileiro. Tu foi para o 4-2-3-1, tu acabou com o lateral esquerdo e o lateral direito brasileiro. Não tem mais a formação de lateral. Cadê os laterais ofensivos brasileiros, que é a nossa grande marca? Time campeão tem lateral bom, não adianta.
Seleção brasileira campeã tinha ótimos laterais. É sempre assim. Tu acabasse com o coração, né, o core do futebol brasileiro, que é desenvolver atletas tecnicamente bons. Por quê? Tu foi procurar modelos lá fora, porque estava dando certo, porque tu viu que o Barcelona tinha um jeito, que o Real Madrid jogava de outro jeito. Quem sabe se a gente copia isso e faz aqui, a gente perdeu a nossa identidade completamente. E essa perda de identidade com um investimento raso, para dar um exemplo, a Alemanha, por exemplo, 2000, e aí tem um ponto importante, quando a gente fala dos ídolos, que eles jogam ou não jogam, a Alemanha encontrou um problema. Ela, lá em 2000, ela via que, abrindo o mercado dela, como ela estava abrindo para a Bundesliga, vindo jogador do mundo inteiro, o torcedor não ia assistir o alemão jogar, ele ia assistir ídolos, mas de fora. Qual era o vínculo que ele ia criar com a seleção com ídolos de fora? Então, eles investiram em mais de 10 anos, mais de R$1 bilhão em desenvolvimento de estrutura e de formação de atletas. Para quê? Para que depois de um certo tempo, lá por 2010, 2013, mais de 50% dos atletas da Bundesliga eram alemães. Então, o público alemão assistia os alemães. E os alemães vindos da base que jogavam lá e que depois iam para a seleção. Então, dentro daquele modelo que eles estipularam que eles iam formar, dentro daquele centro de treinamento, para quando chegassem na seleção serem ídolos. Então, toda essa linha, a falta de projeto de identidade, a falta do conceito futebolístico, que cada clube tem que ter o seu, mas fica buscando de fora para ver se dá certo, né, sem buscar em si mesmo no passado, a seleção brasileira tem que fazer isso, ela tem que resgatar a si própria no passado e entender o que é que ela, como é que ela tem que se reconstruir. Mas, Fábio, sobre isso que tu falando e pegando o gancho da Duda, se reconstrói com um zagueiro que faz a declaração que faz e que era o mesmo de 2014? Eu não acredito nisso. Eu não quero aqui colocar culpados e nem achar que a responsabilidade é de uma pessoa só, de um jogador só. Mas há coisas no futebol que elas são definitivas, né? Tem momentos que se tem que fazer a ruptura, tem que se mudar, tem que buscar o diferente. E para mim, um torcedor contra a seleção brasileira, vou ser franco, ter o Thiago Silva de zagueiro é o meu sonho, eu quero que ele continue mais 10 anos. Mas para quem pensa o futebol brasileiro, para mim isso é um absurdo. E isso é um absurdo. E aí... E o pior, Nota, é que, entre aspas, esse jogador... entre aspas, para ele, talvez até por isso dê a declaração que deu, ele provou, né, ao jogar e vencer a Champions, que ele que quem achava ele ultrapassado, ou ruim, ou que não servia, seja no Brasil, seja no PSG, ele provou que ele é o cara. Em termos de representar uma nação, é o carisma. Uma seleção, como isso é possível? Falta de carisma. Como alguém como alguém que estava naquela tragédia, seja o termo que for, naquele fiasco, cada um usa o termo que quiser, pode hoje ser ainda um símbolo. Eu não consigo compreender 7, 8 anos depois. É muito difícil. E volto a dizer, dentro do meu lado aqui, secador, como a Eduarda me chamou, é ótimo. É ótimo. E eu acho que todo o torcedor das outras seleções acho um ótimo isso. Acho um ótimo esse momento que o Brasil atravessa, isso que o Fábio traz da dúvida sobre a nossa a personalidade do futebol brasileiro, o que é o futebol brasileiro hoje, porque isso dá espaço para os outros. Agora, As outras seleções crescem e vão continuar crescendo, porque não há esse embate hoje aqui no Brasil, não tem. E só, Eduardo, eu vou trazer um ponto aqui, um ponto que para mim também assim é fundamental. O Luiz falou, né? Convoca hoje o jogador brasileiro, o torcedor se desespera. Mas como que o futebol não para nas datas da seleção? O Flamengo está entrando no conselho arbitral na Suíça para que se pare nas datas. Qual é a lógica de um futebol tido como o maior do mundo, o melhor do mundo, que não para ver a sua seleção? O Campeonato Brasileiro jogou normal com a Copa América. Como se pode valorizar uma seleção que não é vista porque os torcedores estão envolvidos com outras competições? A Argentina para. Isso é impensável, Norton. Isso é impensável. E gera uma antipatia
e gera uma antipatia porque desfalca o teu time. Quem gosta de futebol de verdade gosta muito mais do seu time do que da seleção, eu não tenho dúvida. E ao desfalca o teu time, na hora que talvez tu mais precise, né, o jogador está jogando muitas vezes um amistoso, né, e às vezes nem entra em campo, às vezes fica no banco. Né? Isso, cara, é um absurdo sem tamanho isso, sem tamanho. E se vocês forem pensar nessa questão dos amistosos também, quando a gente fala que o atleta sai cedo, a CBF, a seleção, poderia resolver isso, entre aspas, resolver, né, mas minimizar isso, se jogasse amistosos também aqui, mas costuma levar os amistosos para Singapura, para os Estados Unidos, aí faz os grandes jogos fora do Brasil. Então, nem aí o torcedor tem a oportunidade de acompanhar o seu ídolo. Então, realmente fica completo. É uma marca, como o Norton falou, uma marca internacionalizada que não pisa mais em solo brasileiro, a não ser quando precisa do torcedor para torcer na final contra a Argentina. Fábio, que é o que o Thiago Silva falou, né? Eu tô há muitos anos fora, eu jogo todos os meus jogos pelo meu time fora daí, todos os amistosos da minha seleção eu não piso no Brasil, eu amo o Brasil, eu sou brasileiro, eu sou Thiago Silva, mas eu quero que vocês me amem também. Apesar de vocês não me conhecer direito, apesar de eu nunca ver vocês, olhar no olho de vocês. Então, isso não vai fazer sentido para a torcida. Não adianta. Os grandes ídolos que os torcedores brasileiros têm e que fizeram alguma coisa pelo futebol, fizeram pelos seus clubes. Pode ver, Fernandão sempre foi um ídolo. Não jogava nem na seleção. Né? E tem tantos outros exemplos. Atletas, esportistas que fizeram alguma coisa em prol do Brasil, os últimos fizeram aonde? Em automobilismo, em quadra de tênis, em outros lugares, porque eram pessoas que levantavam a moral e a bola do Brasil e do brasileiro. E não de si mesmo, né, pintando o cabelo na hora que entra em campo, ou dando alguma declaração infeliz. Entendeu? É a diferença do cara se conectar com o seu país e com o seu povo do que ser aquele cara. Eu sou o cara. Infelizmente, no jogador de futebol brasileiro hoje, muitos se acham o cara. É o exemplo dessa declaração que a gente acabou de falar. Sabe, Luiz, que a primeira pergunta que a Duda me fez, quando ela comentou aqui da Espanha... Quantos anos tu vive na Espanha? Tu não respondeu. Não respondi. Somando as idas e vindas, 12, 13 anos. Eu tenho que parar para contar, mas dá 14 anos já quase. Vai indo e vindo. Agora aqui, desde a última vez que eu estou aqui, 4 anos e meio. Mas essa questão aí, eu acredito que agora a gente chega num ponto mais polêmico dessa discussão, que o Norton, na verdade, tentou, ele acredita que não é ligado a outra coisa a não ser a parte técnica aí do futebol, mas eu vejo o exemplo espanhol e sei que isso aqui e o Més que um clube, que tu falasse do Barcelona, nada mais é do que a política dentro do futebol, que era, aqui tu fala catalão, se lá fora o Franco não deixa, aqui dentro tu vai falar catalão, aqui tu vai poder te vestir do jeito catalão, tu vai poder ser catalão aqui dentro deste clube. Então, a política está ligada ao futebol. E o torcedor que é contra a seleção espanhola, se tem um jogador que demonstra ser a favor da Espanha e contra a independência, ou contra, enfim, essa disputa, o que é a favor da independência vai se afastar, não vai torcer. E no Brasil hoje, desde 2013 para cá, e aí coincidiu com Copa América, com Copa das Confederações, coincidiu com 7-1, depois as manifestações, depois a apropriação da camisa amarela da CBF dentro de uma manifestação política, tudo isso foi marcando, porque é uma apropriação. Pensem num clube que hoje tem a sua camiseta ligada a uma manifestação política daquela cor. Provavelmente quem não é a favor daquela manifestação e vira aquilo vai ficar contra, vai criar vai se desvincular naturalmente daquela camiseta, daquele símbolo. E esse mau uso que foi feito, porque infelizmente, sem julgar o mérito, isso acaba denotando depois. Tu notas que a população ela se distanciou. Houve uma quebra. Hoje se vinculou muito a camisa amarela a uma parcela de pessoas. Se estavam certo ou não é a discussão, mas isso também gerou. Da mesma maneira como aqui, se um jogador fala a favor de uma questão política, o que não é a favor disso também vai se distanciar. Então, no Brasil, a gente viveu vive uma crise, e aí é isso, Duda.
é uma crise muito forte, não só polarização, mas está todo mundo um pouco, né, de saco cheio, de estômago embrulhado, e isso se reflete também, porque se utilizou esse símbolo para isso, para politizar também. E eu vou além também nessa questão, né? Eu acho que falta liderança, né? Falta liderança. Muitas vezes tu tá de bem com o teu clube, né? Tu olha o exemplo do Grêmio. O Grêmio a torcida do Grêmio ficou de bem com o Grêmio, mas estava de bem com o Romildo, né? A torcida do Palmeiras de bem com o cara do Palmeiras, a do Corinthians em crise de mal com o presidente do Corinthians, né? O trabalho que a diretoria do Flamengo tem. Quando a gente olha, a nossa seleção não deixa de ser, de certa forma, o time da CBF. O time da CBF. E se tu for contar, não tem aqui as datas corretas, mas o Ricardo Teixeira renuncia, entra o Marinho é banido pela FIFA, né? Vai embora, acaba um ano depois sendo sentenciado à prisão, o Marco Paulo Del Nero assume, é banido também, não consegue acompanhar a seleção brasileira na Copa, com medo de viajar e ser preso. Aí vem o Caboclo, e aonde é que está o Caboclo agora? Afastado por acusações que ele vai ter que provar se estão erradas ou não é o caso. Mas essa imagem de uma entidade corrupta, que pensa em primeiro lugar nela e que não pensa nos seus filiados, não pensa em quem lidera, isso atrapalha pra caramba. E esta mesma entidade que lidera desta forma, né, ela vê os seus clubes filiados mal de dinheiro e ela com dinheiro sobrando, né? Recursos abundantes, os clubes falidos, e ela virando as costas para todo mundo. Não me interessa se eu vou tirar teu jogador na hora que tu precisa, não interessa se tu está mal de dinheiro, não interessa se o calendário só te atrapalha, não interessa nada, porque eu tenho que manter federações, porque as eleições eu preciso dos votos das federações. É uma coisa tão bagunçada que ninguém concorda, que acaba criando uma antipatia e não vai torcer, a gente não vai acabar torcendo para o time desta CBF. O que é o time da CBF? É o time da CBF. O time da Olimpíada, quando entra em campo, não tem o emblema da CBF. A camiseta, o uniforme é igual, camisa amarela, né, calção azul. Mas ali ninguém pode ter, né? Ninguém pode ter. Ninguém pode ter. Ou seja, a outra seleção, a profissional, ela é do time da CBF, né? É triste isso. Eu só queria respeitosamente discordar. Eu não vou tirar aqui o peso político, que o Fábio fez uma referência, e nem vou tirar o peso da questão CBF que o Luiz colocou. Eu só acho que o geral do brasileiro que acompanha o futebol, ele não tem talvez tanta informação para fazer essa análise toda, na minha opinião. Eu acho que a questão é um problema de como a seleção brasileira não forja hoje um futebol suficientemente interessante, com jogadores interessantes que atraiam a simpatia da torcida e dos brasileiros. Porque eu tendo a acreditar que mesmo que vivendo o que nós estamos vivendo em termos de tensão, ruptura, uma série de coisas, mesmo com toda a crise da CBF de anos e anos, se tivesse um time que entrasse em campo com jogadores qualificados, com qualidade técnica, com uma maneira de jogar que o Fábio falou, característica do brasileiro, eu acho que o amor pela seleção brasileira, não meu, esse eu não tenho, mas de muitos brasileiros, seria muito maior. Então, assim, eu não aqui retiro e nem... Mas eu acho que tem uma questão do campo mesmo. Eu acho que as coisas no campo são muito tristes. Tristes, para mim, é muito alegre ver o Brasil jogar. Eu fico feliz vendo o Brasil jogar. Mas eu sei que para os brasileiros que torcem para o Brasil, não deve ser fácil ver essa seleção jogar. O que te faria mudar, Norton? O que te faria mudar hoje para você vir para cá, torcer para a seleção? É uma boa pergunta. Não, eu acho que na vida nós tomamos decisões, né? Nem sempre as decisões acontecem porque a gente quer. Eu fui levado por uma série de fatores. E veja bem, eu amo futebol, eu sou um apaixonado pelo futebol, vejo futebol, adoro futebol. Eu estava vendo um documentário sobre o Crystal Palace,
um time da Inglaterra, que tem uma história muito bacana. Enfim, não é o fato de que o futebol brasileiro vai me recuperar, porque isso é uma coisa da vida, tu substitui, né? Eu substituí a seleção brasileira pela seleção da Holanda. Eu acho que eu gosto, ela tem uma magia que me encantou dos anos 70, da época que eu comecei a me envolver com futebol, e hoje eu vivo a seleção da Holanda, ponto. Não tenho culpa, não me sinto culpado e nem pretendo voltar a torcer pelo Brasil. E toda vez que jogar Holanda e Brasil, é um páreo duro. Tá ali, taco a taco. Eu vou estar sempre de laranja, sempre de laranja. Essa foi uma opção de vida. E o laranja é mais parecido, mais próximo do vermelho que o amarelo. Né? Também, pode ser por aí também. Tu falou Crystal Palace aí, cara, eu tive que dar uma risadinha aqui. Pô, eu tenho um grande amigo inglês, tão apaixonado por futebol quanto a gente, torcedor fanático do Brighton, que é o grande rival do Crystal Palace. Esse cara não pode nem ouvir falar em Crystal Palace. Então, eu vou dizer para ele assim, ó, cara, só falamos do Crystal Palace no nosso último episódio. Não, e isso agora, abrindo aqui um parênteses, Luiz, realmente o documentário faz a referência a essa rivalidade e lá no documentário, até eu vou ter que me informar, não se sabe por que tem a rivalidade, porque, na verdade, um time é do sul de Londres e o outro é do litoral inglês, mas eles criaram uma rivalidade e isso fica claro no documentário, essa rivalidade. Mas, agora, até pegando o futebol inglês, né, a gente viu o que aconteceu na Inglaterra, na final da Eurocopa, sobre o sentimento de perda que foi para a Inglaterra ter perdido uma Copa. Eu fazendo um paralelo entre, no sábado de noite, o Brasil perder uma Copa América, por seu maior rival, seu arqui-inimigo, dentro de casa, o que parece que não aconteceu nada, e a decepção inglesa, 12 horas depois, com a perda do título em Wembley, os dois templos sagrados do futebol, o Wembley e o Maracanã, mostram o abismo que nós vivemos hoje em relação com as seleções. Né? Eu falei uma semana depois com esse meu amigo, perguntei, e aí, cara, tudo bem? E ele perguntou assim, ainda me recuperando da perda do título. Que ele nunca viu, ele nasceu depois de 66, nunca viu a Inglaterra ganhar um campeonato importante. Agora, em cima disso que tu falou também, Norton, eu peguei duas publicações de 2015, um ano após a Copa do Mundo no Brasil. E é engraçado que assim, esta visão ela já existia. É uma publicação do Eu País, aí da Espanha, Fábio, e uma publicação do L'Équipe, francês. Né? E olha o que disse aqui o pessoal do L'Équipe. Né? Está escrito em francês, aí, se eu traduzir errado, o Fábio fala francês, me corrige. Né? O L'Équipe disse, eu vou tentar traduzir simultaneamente aqui, me perdoem. Está escrito assim, o Brasil tornou-se um time, 2015, o Brasil tornou-se um time como qualquer outro, que não coloca medo em rivais, até mesmo os modestos. Né? E tem dificuldades para encontrar soluções humanas e técnicas para voltar, em 2015, para voltar a ser uma das melhores escolas mundiais. É isso. Não falou nem em futebol. Tu vê quanta coisa tem nessa frase. Né? Soluções humanas e técnicas, voltar a ser uma escola. Tu roubasse exatamente o que eu ia falar, Luiz. Falasse perfeito, a escola, essa palavra. É isso. Não mete medo em ninguém. O Eu País, vou pegar só o finalzinho aqui, que é uma frase assim, para o Brasil, e também foi em 2015, para o Brasil, perder deixou de ser uma tragédia. Ninguém mais liga. Isso na Espanha e na França já dizia em 2015. O que nós fizemos para lidar com isso? Eu acho que nós pioramos de 2015 para cá. Perdemos mais um. Perdemos, não. Vocês perderam mais uma Copa em 2018. Eu não. Nós perdemos. Mais uma doída. Mas não. Eu vou te falar, Luiz, que essa questão da escola é exatamente o ponto. O Brasil, a base, na hora que a gente fala na questão da técnica, como tu não tens... A base é a escola, né? Onde tu aprende, na rua. O brasileiro aprende a jogar no chão batido, né? E depois ele vai para a cancha, qualquer escola pública tem a sua canchinha de futebol de salão,
Então, ao ter a sua canchinha de futebol de salão, tu aprende a jogar futebol de salão primeiro, então tu tens muito domínio de bola, tu tens muito a questão que a rua te dá também da malandragem, então tudo isso tem que estar conectado com como tu vai, no final, chegar na seleção. Né? Eu concordo contigo plenamente. Eu lembro que eu assisti muito futebol com meu pai e com um tio meu, e sempre falava a mesma coisa. Não, futebol europeu é duro, os caras não sabem jogar, os caras não sabem dar um drible em ninguém. Isso aí é só correria. E a gente nadava de braçada, né? Com todo aquele talento, toda aquela criatividade. E isso é a escola do Brasil. E em algum determinado momento a gente achou que isso não era mais o melhor, que nós tínhamos que fazer o que eles fazem. Só que fazer o que eles fazem, eles sempre fizeram e fazem muito melhor que a gente. Essa é a diferença. É curioso a gente levantar todas essas jogo, né, questões e perceber o quanto a gente discutiu aqui no Golcast muito do que a gente está falando hoje, né? Desse olhar para dentro, né? Porque hoje camisa não ganha mais nada. Então, o que a gente vem falando aqui, Fábio, é justamente isso, né? Sobre esses aspectos que hoje são fundamentais para o desenvolvimento do futebol. Eu nasci no Brasil, eu sou o país do futebol, será? Será? Isso já não ganha mais jogo, né? Então, esse olhar para dentro, onde estamos errando, o que a gente precisa mudar, de que maneira a gente pode evoluir. É preciso evoluir. A gente está vendo essa seleção hoje que não nos representa. E isso é muito triste, né? Embora o Norton fique rindo aí da gente, eu quero a minha seleção de volta. Porque eu acho um barato, né? Eu acho que o povo brasileiro ele já é tão sofrido, a gente batalha tanto, e era algo que a gente ganhava, que a gente se orgulhava e que a gente era melhor. Porque se a gente não pode ser um país melhor enquanto economia, a gente não é uma grande potência, mas o futebol nos orgulhava, nos deixava mais empoderado, nos fazia feliz. Eu sinto falta dessa felicidade. Eu não queria na Copa América estar feliz pelo Messi. Eu não queria estar feliz por ele, mas eu estava. Então, eu acho que realmente essas questões que vocês levantaram são importantes e que a gente possa reencontrar esse caminho. Para de secar a gente, Norton. Ô, Duda, isso aí, assim, o Brasil é o país do futebol e do carnaval. Eu acho que vai ter carnaval de novo agora, aí no começo do ano que vem, é o que estão dizendo. Então a gente vai ficar empoderado uns 4, 5 dias, uma semana, né? A hora que aparecer o Rio de Janeiro, Salvador, nós vamos ficar super empoderados. Eu nunca acreditei nesse negócio do país do futebol e do carnaval. Isso, cara, isso é uma distração, é um evento, é esporte. Mas era onde a gente ganhava, Luiz. Era onde eu quero ganhar nisso, mas isso não vai me deixar com mais orgulho do meu país ou menos. Eu já sou completamente comercial de margarina com a seleção brasileira. Para mim, uma das coisas que mais me emocionou nos últimos anos foi aquela frase que tinha atrás da camiseta, nascidos para jogar futebol. Aquilo me emocionou de uma forma, porque quem me apresentou aquilo, sabe quem foi? Eu não tinha visto ainda, eu morava aqui na Espanha, eu tinha um amigo argentino completamente fanático por futebol, ele disse, tu viu a camiseta do Brasil? E me mostrou arrepiado a camiseta do Brasil, e eu vi, nascidos para jogar futebol. Isso é uma coisa que para mim sempre foi. Eu ia complementar o seguinte: enquanto tu joga futebol, por trás a gente vai te fazer um monte de sacanagem, tu vai ver teu país andar para baixo e tudo bem. Mas é o que aconteceu, né? Então, é por isso que eu disse: não é o futebol que me deixa com orgulho do meu país, não é o carnaval que me deixa com orgulho do meu país. É claro que quando eu vejo o torneio de tênis, se o Brasil puder ganhar legal, se puder ganhar no futebol legal, bacana. Mas eu acho que uma coisa está ligada na outra. Quando eu tiver orgulho do meu país, estiver feliz com o meu país, tiver um sentimento bacana, isso vem. É por isso que eu digo que a CBF atrapalha. A CBF atrapalha porque ela não me dá orgulho nenhum. Para mim, a gente já falou aqui em 1000 programas anteriores, né, que a CBF atrapalha com calendário, atrapalha com regra, atrapalha com um monte de coisa. Cara, é duro tu torcer para o time da CBF. Então, eu fico... Eu não tenho mais orgulho do Rio Grande do Sul, porque o Inter é campeão de tudo. Né? Não tenho mais orgulho. Né? Não mais campeão de tudo. Não mais. Não mais. Mas eu não tenho mais orgulho ou menos orgulho por causa do futebol. O futebol é futebol, gente. Só para não ficar com essa ideia de que o carnaval, o futebol, eu queria só ir um pouquinho além.
a questão do esporte enquanto inspiração, enquanto exemplo para tanta gente. Foi nesse sentido que eu falei. Eu acho que muita gente tem um caminho bacana dentro do esporte para chegar a algum lugar, que seja através de disciplina, de princípios, de valores. E eu acho que esse é o exemplo que a gente tinha que pegar de uma seleção que é do nosso país. Então, mais nesse sentido, Luiz, não simplesmente do futebol, país do carnaval, não é isso, mas dessa questão da importância do esporte para todos nós, para minha filha de 11 anos, para esse caminho do bem que eu acho, sabe? Posso fazer uma pergunta para todos vocês? Vocês torcem para a seleção brasileira de vôlei, feminino e masculino? Eu torço. Eu, no vôlei, não tenho nenhum problema em torcer pelo Brasil, no vôlei, no basquete, torço. Não, então não é uma questão de esporte, está ligado ao futebol, à CBF, aos jogadores de futebol que hoje nos representam ou não nos representam, né? Dos calendários, das sacanagens que fazem com os clubes quando tiram o teu jogador mais importante quando tu está buscando uma vaga na Libertadores, quando tu acha que um determinado time é mais favorecido que outro, né? Quando tudo isso acontece, tu acaba não torcendo para aqueles caras. E aqueles caras são os que vão subir num palanque para levantar a taça e dizer que são campeões do mundo, né? Então, isso não acontece quando o Guga entrava numa quadra, né? Quando Piquet, Senna, Barrichello, Massa e todos os outros corriam numa pista, né? Não acontece. Então, não é questão do Brasil, não tem nada com o Brasil. O Brasil é o mesmo, econômica, política e etc. De tudo que vocês estão falando, o Brasil é o mesmo. O problema está no futebol, que hoje, né, do melhor futebol do mundo, da melhor escola do mundo, passou a ser o que o Norton corretamente falou de um time de segundo nível, esqueci a expressão que tu usou, mas é uma segunda seleção, né? Infelizmente é isso. Agora, tu vai lá fora, nós entrevistamos aqui o Juca Magalhães, um magnífico jornalista português, conhecido, ligado ao futebol, 10 anos no Porto. Ele disse: ninguém é melhor do que o jogador brasileiro com a bola nos pés. Nos encanta ver o jogador brasileiro com a bola nos pés, mas a organização e o comportamento é outra coisa. O próprio Jorginho, da Itália, agora há pouco disse, o Jorginho, brasileiro que joga na Itália, né? O Jorginho disse: olha, nada contra o talento do brasileiro é fantástico, mas a desorganização faz com que ele tenha escolhido a Itália, né? É o futebol, cara, não é o país. Eu vou só terminar aqui, porque eu sei que está indo para o final, com uma provocação, Fábio. Nascido para jogar futebol são os uruguaios, que têm a maior per capita do mundo de títulos. É verdade. Esses nasceram para jogar futebol, nossos vizinhos aqui uruguaios. Esses mas são piores de marketing. Até o dia que o Vaticano foi campeão do mundo. Aí acabou. Só foram piores de marketing que criou esse slogan. Não, a frase, brincadeira à parte, a frase é ótima, mas foi uma provocação de um, mas tu tem toda a razão, torcedor contrário. Com certeza. Teríamos assunto para muito, muito, muito mais Golcast, mas preciso encerrar. Preciso agradecer a nossa conexão muito bacana lá na Golcast, na Espanha. Fábio Ruaro, muito obrigada aí por trazer um pouco da tua visão aqui para a gente. Foi muito legal. Eu que agradeço vocês, porque quando a gente está trabalhando com futebol, com esporte, a gente tenta ser sempre o mais profissional possível, né? E quando a gente trata com paixão, que é o futebol, e eu amo futebol, e eu sempre amei ver a seleção, eu gostei que mexeu comigo de novo hoje, foi bom, não foi apenas, eu não fui pragmático, eu fui passional, e eu gostei bastante dessa discussão, desse papo que a gente teve hoje por isso, achei muito legal, agradeço muito o convite, contem comigo para sempre que quiser a gente bater um papo aqui. Quero agradecer em nome da Gol Manage pelo programa e falar um pouquinho mais do Fábio, porque ele é um cara modesto, né? O Fábio trabalhou com a seleção da Espanha, trabalhou com a seleção do Equador, trabalhou na Copa do Mundo de 2014, trabalhou junto com o Corinthians, com o Internacional, com o Fluminense, né? Tem ligações aí com pessoas importantes da Premier League, né? da La Liga. Então, é um prazer e um orgulho tê-lo como um dos nossos parceiros e, além do mais, um grande amigo que eu tenho de um belíssimo projeto que fizemos juntos
há 5 anos atrás. Grande abraço, Fábio. Obrigado. Obrigado, Fábio. Prazer conversar contigo aqui e dessa vez em lados opostos. É bom essa Go Manage, é bom esse GoCast, o podcast da Go Manage que fala de futebol de um jeito diferente, hoje com conexão lá na Espanha, que bacana. Já se inscreveu no nosso canal? Vai lá, confere. Um beijo, a gente se vê.